Olá, tudo bem? Tudo bom? Muito boa tarde para você que acompanha o Gauchinho.com, também o Sala 203. E hoje estamos recebendo aqui no nosso estúdio Gilmar Santin, fotógrafo, também cinegrafista, trabalha com imagem, com filmagem, enfim, é um ícone aqui da comunicação aqui da nossa cidade, da nossa região. Gilmar Santin vai conversar conosco em 2 minutinhos, logo após os nossos comerciais. Fique ligado, a gente já volta. Você que mora em Serafina Correia e região e sofre com dores na coluna, ciático, dores musculares ou nas articulações, precisa conhecer o Instituto Coluna Vertebral. Faremos uma avaliação criteriosa para o seu caso, utilizando os melhores tratamentos na área da quiropraxia e fisioterapia, para que você tenha menos dores, mais saúde e qualidade de vida. Siga a nossa página no Instagram, clique no link da bio e nos chame pelo WhatsApp. 2025 apenas começou. E nós, aqui da Uraunic Serafina, já estamos preparados para lhe entregar o melhor tratamento odontológico da cidade. Aqui, você faz todos os exames necessários para um diagnóstico correto e preciso do seu caso, facilitando assim o seu tratamento. Estamos preparados e apostos para lhe dar a melhor experiência no seu atendimento. Então, entre em contato agora mesmo e agende a sua avaliação. É simples, rápido e fácil e pode mudar a sua vida. Estamos de volta e agora sim, nós vamos conversar com o Gilmar Santin, vamos conversar um pouquinho com esse ícone aqui na nossa região, né? Não, dificilmente alguém não conheça o Santin, Santin da foto, Santin da filmagem. Então vamos conversar um pouquinho. Primeiramente, Santin, lhe agradeço por estar aqui, dedicar um pouquinho do seu tempo para conversar conosco, compartilhar um pouco da tua história, do teu conhecimento. Seja bem-vindo ao Sala 203, seja bem-vindo ao Gauchinho.com. Muito boa tarde, Santin. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Boa tarde a você, Thales, e obrigado por ter me convidado a participar aqui do Sala 203. Primeiramente, Santin, vamos falar um pouquinho da tua história. Tu é guaporense, né? Sim, nasci em Guaporé, eu tenho 47 anos hoje. Eu nasci em Guaporé e depois, em função de ter casado, eu me mudei a Serafina, isso já fazem 25 anos. Mas o meu vínculo continua muito forte com Guaporé, meus serviços continuam muito fortes em Guaporé, tanto em Serafina quanto em Guaporé. Mas Guaporé nunca se desligou de mim, nem eu de Guaporé, a gente continua prestando serviços e indo sempre que possível ao Guaporé. Santin, tu é fotógrafo, tu é filmmaker, trabalha com filmagem, com foto, vídeo, enfim.
fotos aéreas, né? Também com drone. Isso. Como é que tu caiu nesse mundo aí? Na realidade, lá nos meus 15, 16 anos, eu comecei a trabalhar no estúdio fotográfico e lá eu era pau para toda a obra. Comecei filmando, depois aprendi a fotografar e comecei a fazer foto de estúdio, aprendi a iluminar, entre outras coisas. E depois eu trabalhei uma época em Serafina também e depois montei um estúdio próprio em 2014, eu e mais uma sócia. E aí a gente teve que, sim, partir para alguma coisa mais certa do que só, fazer algo assim, vamos fazer só filmagem, só foto. Então, a minha sócia ficou com a parte das fotos e eu com a filmagem. Então, eu interagi muito mais com a filmagem nesse tempo todo da minha profissão do que com a fotografia. Eu fotografo hoje, faço filmagem, faço os dois sem problema nenhum. Mas o meu propósito sempre foi mais ligado à filmagem também, fotos aéreas, filmagem com drone, filmagem de casamento, aniversários. A gente faz tudo o que está ao nosso alcance aí no ramo da filmagem e fotografia. Tu tem preferência por filmagem, por fotografia? E também, como, né, tipo, tu fotografava em estúdio, né? Dentro do estúdio. E depois tu resolveu empreender, né? Sair desse estúdio que vocês trabalhavam e também empreender. Como é que é esse mundo do empreendedorismo? Para nós, foi de 2014 até a pandemia, nós estávamos muito bem, né? Então, a pandemia veio e meio que desestabilizou, porque nós já tínhamos alguns serviços pegos e nós trabalhávamos bastante com formaturas, então, meio que nós abrimos mão dessa loja, fechamos a loja, e eu dei em definitivo a Serafina Corrêa, e ficamos... minha sócia lá e eu aqui, continuando a trabalhar cada um com os seus clientes, enfim. Se eu prefiro trabalhar com foto e filmagem, depende muito. Às vezes, eu gosto mais da foto e, às vezes, mais da filmagem. A filmagem tem a questão que você tem que ter muito equipamento, você tem que estar muito mais ligado, tem que ter muito mais gente para fazer do que você estar sozinho fotografando um evento. Então, o compromisso, na realidade, de fazer acontecer as coisas é na filmagem. Então, a filmagem demanda de muito mais tempo para tudo, desde você filmar com 2 câmeras, editar, o som é muito importante, o áudio é muito importante. Quando se trata de um serviço profissional, você tem que ter em mente isso e você tem que fazer com que as pessoas gostem, né? Desde uma música até a fala da pessoa, que fique nítido, que fique bom, que fique gostoso de ouvir. Tu tem que fazer a filmagem, às vezes tu já deve ter escutado muito, mas é só um videozinho de uma meia horinha, né? É meia horinha só de filmagem, é só um videozinho. Tu já escutou essa frase algumas vezes? A gente ainda escuta isso, né? Mas a gente sabe que faz parte do mercado isso e as pessoas, às vezes, até numa prática de economizar alguma coisa, eles preferem um serviço mais em conta. Mas, na realidade, mesmo o serviço, ele tem o seu valor e a gente precisa fazer com uma câmera ou com 2, fazer o serviço que fique bem feito para que o cliente depois possa ficar feliz com o nosso serviço. E a filmagem é uma vez só, né? Filmagem, você não tem como a foto, que existem opções de edição mais físicas ali, né? Na filmagem, não, você tem que filmar certinho, bem quadradinho, para depois fazer uma edição, né? Saber os ângulos, saber o corte certo na hora que você vai dar, para poder fazer com que o cliente se sinta de volta no seu casamento, né? Então, a gente tem toda essa percepção, né? De não perder nenhum detalhe também. E sempre que a gente faz um casamento também, a gente faz depois um vídeo dos melhores momentos, né? Que é um vídeo que contempla normalmente um vídeo só da cerimônia religiosa e um vídeo mais da festa, que são 2 músicas distintas, né? Uma mais animada, uma mais romântica, para que eles possam ter ali em poucos minutos a sensação de um casamento todo que às vezes dura 12, 13 horas. E nesse mundo da fotografia, naturalmente, tu teve que buscar conhecimento, se aperfeiçoar, quando tu trabalhava em estúdio e depois também por conta. Como é que foi, né, tu buscar conhecimento na fotografia? Quando eu comecei a fotografar e a filmar, nós trabalhávamos ainda com fita VHS na filmadora. Então, não tinha muita edição. Eu tenho umas ali, ó, guardadinha. Exatamente. Eu também tenho guardadinho lá em casa uma. Então, a gente não tinha muito o que fazer edição ali, né?
E depois, sim, passou essa era analógica e começou o digital, que você filmava umas fitas até menores, com uma alta qualidade, passava para o computador e conseguia fazer edição. Ainda não estava bom. Hoje, sim, a gente tem uma tecnologia muito avançada que você consegue ter uma qualidade muito boa, né? Hoje você trabalha com 4K, com 6K, com 8K. Hoje você define qual qualidade quer trabalhar. Uma vez não, era o que tinha. Então nós trabalhávamos assim. E depois foi mudando e a gente usava muita criatividade na época, né? A própria câmera tinha alguns efeitos lá que a gente enlouquecia às vezes fazendo esses efeitos num show ou numa festa de casamento. A gente usava disso aí para não ficar aquela filmagem monótona, né? Como é que eram as câmeras antigamente, quando tu começou? Isso tu faz... Quantos anos tu já trabalha com comunicação, com filme? Eu trabalho já fazem 30 anos, né? Desde os pouquinho, meus pouquinho. 17 anos aí. Só que hoje em dia, a nossa bagagem lá atrás, ela meio que fica lá por experiência, por a gente ter por ter tido aquele contato com o analógico, né? Mas hoje está vindo muita gurizada nova, com essa tecnologia nova, que eles fazem uns absurdos, né? Eles conhecem muita coisa. E eles ficam até, quando vê uma câmera analógica, eles, como é que funcionava, isso que aquilo. E é legal também essa parte. Mas, antigamente, desde a luz, a gente tinha que ter alguém atrás de nós, iluminando, para que a filmagem pudesse sair com uma melhor qualidade também, né? Porque o ambiente, embora numa igreja seja claro que aos nossos olhos está tudo certo, mas a câmera da época não suportava. Então, a gente usava um iluminador de 1000 watts. 1000 watts? No verão, aquilo lá... derretia. Então, mas isso aí vai com aprendizado, com bagagem para a nossa vida, né? E com certeza a gente não passou isso por nada, né? Hoje a gente tem essa bagagem aí e sabe como é que funciona hoje e sempre se baseando no passado. Santinho, como é que tu viu essa evolução? Sair da fita, né? Que vocês tinham que chegar lá e colocar a fita e cortando ela, isso, né? Como é que era feita a edição nessa época da fita? Não, na época da VHS, o que nós fazíamos era deixar um espaço de 2 minutos na fita gravado em preto, e depois a gente fazia fazia ali uns layout ali escrito no computador, ou o que nós tínhamos ali, o nome dos noivos, né? Colocava umas imagens de fundo e tinha um gerador de caracteres também na época, que nós faríamos por ali o nome dos noivos, o nome dos padrinhos, e começava a filmagem com a igreja ali, né? E depois filmava toda a cerimônia. Normalmente era uma câmera só, porque não tinha o que fazer com 2 câmeras na época, né? Não era captado via computador, não tinha uma ilha de edição. Isso na minha época, né? E é onde eu trabalhava. E hoje não, hoje está muito fácil, né? Hoje você filma, em 10 minutos você baixa o teu cartão para o computador. E depois da era do VHS, veio a fita VHS-C, se eu não me engano, que daí sim você passava para o computador. Mas o tempo dela passar para o computador é o tempo de filmagem. Então, se tinha 1 hora de filmagem, tu demorava 1 hora para passar para o computador. E isso já demandava tempo, porque às vezes tu filmava 4 ou 5 fitas e demorava uma manhã toda para você passar essas fitas para o computador e depois editar. E daí já conseguia fazer edição no computador. Aí já conseguia fazer edição no computador. E depois saiu essas fitas aí, né? E veio o cartão de memória. Aí mudou a vida, né? Aí foi da noite para o dia, literalmente. Aí hoje tu chega, né, tem que captar a imagem, pode captar com 2, 3 câmeras. Quantas câmeras tu tiver a oportunidade de colocar, melhor, né? Isso. Aí você coloca lá. Hoje eu trabalho normalmente numa cerimônia com 3 câmeras. Eu baixo esses cartões e todo esse trabalho aí, em 15 minutos eu baixo ele, passo o computador, sincroniza todas elas, e eu ainda capto o áudio direto da mesa de som da igreja e da festa, né? E depois a gente sincroniza isso tudo, melhora o áudio, e depois começa a fazer a edição. Então, a edição... Hoje a gente tem mais trabalho para editar. Antigamente, o que saía da fita, entregava até no mesmo dia, às vezes. Que era a fita. O que tinha era a fita, né? Isso aí. E hoje a edição às vezes tu fica 2, 3 dias
Ou mais. Isso, exatamente. Hoje demora bastante para editar um vídeo. Aí, dependendo do conteúdo do vídeo, dependendo do que aconteceu, etc., tem algumas variantes aí que vai demorar mais ou menos. Às vezes, quando o cara entrega numa semana quase o vídeo, né? Praticamente uma semana depois tu demora, né? Até tu fazer a filmagem, fazer a decupagem, editar, organizar, tudo vai mais de uma semana para entregar. Isso se tu não tiver outros compromissos no decorrer, né? É isso. Quando tem eu estou com uma demanda grande agora de edição de vídeo, então eu vou fazendo conforme eles vão chegando, porque às vezes você só não edita, você tem que editar, filmar, depois volta para a edição, e daí tem as fotos também para editar, tem uma série de coisas. E a edição eu costumo eu fazer, porque daí eu sei qual que é o corte certo que tem que ser feito, qual que é a imagem que vai ficar. Porque um detalhezinho no fundo lá quer dizer alguma coisa, então a gente vai cortando, vai deixando, vai lapidando essas imagens. E o mundo da fotografia, o que mais da fotografia, do filme? Tu gosta mais da filmagem, né? Tu me falou. O que mais te chama a atenção nesse mundo? Não, a fotografia, tanto a fotografia quanto a filmagem, hoje, a gente trabalha muito a questão do fotojornalismo, daquela foto espontânea. Se trabalha muito a luz. Eu tive agora há pouco também em Garibaldi, num congresso de fotografia, onde a gente vê que os profissionais estão voltando mais à percepção de luz, fazer fotos com uma luz diferenciada, tanto em estúdio quanto a luz do dia. É você olhar o lugar e ver uma possibilidade de fazer uma foto legal. Então, eu acho que a luz, ela encanta muito. Tanto numa festa, quanto numa cerimônia, quanto fazer fotos só dos noivos ao ar livre, fazer uma sessão de fotos. Eu acho que a luz, ela é o que encanta, ela é o que molda uma fotografia, né? A luz é a alma. A luz é a alma da fotografia. Isso. E da filmagem também, às vezes você tem que usar os recursos da luz aí, se você, dependendo do que você quer fazer, para poder ter também uma filmagem de excelência. Hoje também tu consegue, com a filmagem, regular na câmera também muita coisa. Isso. Hoje você consegue regular tudo na câmera, você deixa ela já reguladinha aí. E antigamente, como é que era? Não estou aí 30 anos atrás. Antigamente, para te dar ideia, só tinha essas opções ou não? Se nós fosse filmar num sol forte, aí tudo bem. Aí nós tem lá para você fechar um pouquinho mais a lente para deixar numa luz legal. Agora, dentro de uma igreja, não. A gente tinha que usar recursos de iluminação. Às vezes, colocava até 4 iluminadores de 1000... Numa igreja? Numa igreja. E na festa sempre. Na festa sempre foi colocado. E depois, com o tempo, né, a tecnologia foi avançando e a captura da luz das câmeras também foi melhorando muito, né? 4 canhões de 1000, se tu pegava no verão aí de 30 graus e a 40 dentro da igreja. Os convidados, às vezes, estavam sentados e pediam para desligar. Porque realmente ele aquece. Mas nós era novinho, dava para aguentar tranquilo. Guri novo. Mas até um guri novo ainda, né? Eu, assim, 47 anos, né? Já tô passando uma fase onde a gente está com muita experiência, né? E eu gosto de ver essa gurizada nova que vem surgindo também e que estão se dedicando e que estão aí mais no mundo da fotografia e com um baita talento, né? Então, isso também é legal na nossa vida. Santinho, desses 30 anos de experiência, o que mais te chamou a atenção, né, no que dos trabalhos que tu já realizou? E o que te chama a atenção também, que é aqueles trabalhos que tu diz, eu vou nem por olhar o valor, mas sim pela paixão de fazer. Tu sabes que na filmagem também, quando a gente consegue... Esses dias eu entreguei um serviço em Encantado e eu tinha mandado só um clipezinho para a noiva e a noiva virou para mim e disse, Santinho, eu chorei muito quando eu assisti o casamento. Significou muito para nós ter filmado esse nosso casamento. Então, isso é legal, isso é bacana. Tá? Quando a gente consegue atingir o objetivo e os noivos também conseguem relembrar, se emocionar, porque não valeria a pena eu estar lá filmando só por filmar. Então, eu tenho que filmar na condição de ter as imagens certas, de fazer a captura, de cuidar os detalhes. Tá? Essa noiva, por exemplo, ela tinha uma tatuagem de um anjinho no braço dela. E ela me falou, nossa, tua percepção em registrar esse momento, essa tatuagem,
do meu braço, que ela tem um significado especial na minha vida, foi o máximo. Eu achei muito lindo isso. Então, essas coisas você tem que ter na filmagem, tem que ter essa percepção, tá? Às vezes, a mãe se emocionando, o pai se emocionando, o abraço do pai, o abraço fraterno, isso você registra e fica para sempre. Então, isso é legal. E claro que eu já tive desprazeres no âmbito assim, de fotografar algumas tragédias da vida, que antigamente tudo que acontecia de acidente, de mortes, o pessoal chamava um estúdio para fazer as fotos. O levantamento fotográfico era feito por um estúdio. Então, essa parte aí, ela é um pouco delicada, né? Desde as pessoas que tiram a própria vida. Então, a gente tinha que fotografar isso na época. E eu era um dos corajosos que ia lá, fotografava, sem medo nenhum, tinha que chegar pertinho do defunto, mas fotografava, tinha que fazer, era o nosso serviço, né? Então, essas coisas eram ruins, né? E uma outra situação que foi triste, porque teve um feriado que um rapaz chegou para mim e disse, olha, eu preciso imprimir uma foto num domingo de manhã. E eu saí de Serafina, fui até Guaporé, fiz a impressão dessa foto, eu já tinha um estúdio, e era uma criança que morreu num acidente e ia ser velado em Guaporé, já faz um tempo isso. E até ele me pediu depois quanto custou. Eu falei, não tem custo nenhum isso, pode levar, porque eu consegui resolver, eles vão poder ver, porque o caixãozinho estava fechado. E nesse dia aí, pelo simples fato da família poder olhar a foto daquela criança, daquele jovem, em cima do caixãozinho, eu acho que isso faz parte da nossa rotina, da nossa vida também, em poder ajudar isso quando acontece. Nós não gostaríamos que acontecesse, mas quando acontece isso, nós temos o dever de ajudar com isso, né? Com poder colocar aquela foto daquela criança ali. Então, isso também me marcou muito, né? Então, daqui a pouco, muitos poderiam dizer, eu não vou sair de casa hoje fazendo meu churrasquinho aqui, tô com a família. Eu saí de casa, deixei tudo que eu tinha que fazer, fui a Guaporé, eu já tinha recebido a foto, imprimi a foto, colocamos no porta-retrato. E essas coisas não têm valor em dinheiro, tem valor sentimental. Então, poder fazer isso, né? Para essa pessoa, naquele dia, foi importante. Isso são coisas que, às vezes, essas pequenas ações também são... Mas, Santinho, tu me falaste aí que vocês eram chamados, tipo, hoje tem um pessoal do IGP, eu acho que que faz, né? Hoje a própria polícia faz fotos, né? Depois vem a perícia. A perícia, né? Isso. E eu acho que quando as pessoas tiram a própria vida, eu acho que nem é mais fotografado. Eu acho, não tenho certeza. Mas eu fiz muito disso já. E como é que é chegar nessa cena, às vezes a família lá? Complicado. Complicado. Eu fotografei uma vez um senhor que tirou a vida numa área e ele, antes dele se tirar a vida, ele estava com um porta-retrato onde ele tinha as 2 filhas dele no porta-retrato. E esse porta-retrato não caiu da mão dele. Ele estava lá, penduradinho, e o porta-retrato lá com as fotos das 2 filhas dele. Para ele, aquilo ali devia ter um significado muito forte, e mesmo assim ele não conseguiu e foi lá e se tirou a vida. E também quando tu fazia essa parte de acidentes, aí é complicado também, né? Acidentes também é complicado, já fiz alguns, né? E quando a gente está nesse meio, a gente não pode escolher, né? Se vai ou se não vai, tem que ir fazer o serviço, né? Vai lá, faz teu serviço, quando eles falam que tá bom, você nem fica, né? Você já sai dali para não... porque é até constrangedor, né? É constrangedor, isso. Porque isso é muito constrangedor. A família vem chegando ali no local do acidente e tudo. Então, e fotografar esses casos é complicado, viu? Tu tem que ter um sangue frio ali na hora, tu tem que... É ruim. E hoje, Santinho, né? Tu já está com 30 anos, uma experiência de profissão, uma boa experiência, uma baita trajetória, um excelente filmmaker, um excelente profissional, muito bem reconhecido, não só em Serafina Correia, mas em Guaporé, mas em toda a região.
Qual que é os próximos passos? Hoje tu tem um estudo, tu tem o teu estúdio na tua própria casa, né? Teu escritório, né? Eu tenho um Tu atende mais como é que eu posso? Tu atende mais com alguém que quer uma foto, algo assim, tu recebe, vai até a pessoa. Eu vou até o lugar. Tu vai lá até a pessoa, tu conversa com a pessoa, apresenta a tua estrutura, né? Hoje, até por eu ter essa bagagem, as pessoas me conhecem, então, e com esse serviço digital e internet, nós conseguimos, pelo WhatsApp, trocar orçamentos, conversar. Muitas vezes as pessoas nem me conhecem também, quando é de fora. Se faz ali um orçamento, se agradou, não agradou, vê o que pode ser mudado, e segue assim. E quando as pessoas me chamam para fazer fotos, também é pelo WhatsApp. Eu agora, sábado, também tenho uma sessão de família para fazer. A gente só contatou pelo WhatsApp. Então, sábado é que eu vou conhecer a família pessoalmente. Então, hoje está muito prático, né? Via mensagem, etc. Você não precisa ter uma loja física, porque a loja física você tem que demandar de outras coisas, tem que ter mais opções, demanda de um aluguel, demanda de água, luz, escritório. Vai crescendo as obrigações. Então, eu tenho na minha casa e tá bom assim, tá bem legal, sem problema nenhum. Eu consigo atender bem. Hoje, quando eu preciso, eu contrato pessoas de fora, de Guaporé também, para poder fazer o serviço comigo, né? Então, às vezes eu pego 2 eventos, eu contrato outros filmmakers para que possam fazer o serviço também. E entrega com a mesma qualidade, a edição é feita por ti. Sim, porque a edição toda ela passa por mim. A curadoria toda de foto, vídeo também, tudo passa por mim. Nada eu deixo para terceiros. É porque essa é uma coisa mais bem pessoal, que é o toque final que tem que dar, né? Isso. E esse toque final é bem importante, né? Sim. E, né, nesse mundo de fotografia, tu já é bem consagrado, conceituado. Hoje, se fosse lá 30 anos atrás, tu iniciaria de novo nessa profissão? Eu sempre digo que eu caí nesse mundo meio que sem querer, né? Na época eu trabalhava para o jornal em Guaporé, eu entregava jornal, eu vendia assinatura e comecei a fotografar também para o jornal. As maquininhas Yashica, pequenininha, não precisava, tinha um flashzinho embutido, colocava o filme de 36 poses ali, ia lá, fotografava, corria para o jornal, eles tinham o laboratório lá para fazer em preto e branco, que na época não precisava colorido, já revelavam ali o filme, a foto, e colocavam lá para ir para a gráfica depois. E isso tudo daí demandou, tinha um estúdio que era vinculado ao jornal também, começaram a me chamar para fazer final de semana, a iluminar, a fazer luz, a carregar bateria, e isso lá eu era bem novinho. E depois chegou o momento que eu fui para o quartel nos meus 18 anos, e eu voltei do quartel, fiquei um mês e pouquinho no quartel, eu voltei e daí já comecei a trabalhar no estúdio em Guaporé. E aí, eu na época, digo, vou ir, né? E começou, aí foi indo. Fiquei muito tempo lá, depois vim a Serafina, que eu conheci a minha mulher, nós casamos, a gente formou família, enfim. Eu vim a Serafina, eu acabei saindo de Guaporé e vim e trabalhei no estúdio aqui. Também aprendi muito aqui. Aí, depois disso, que eu voltei a Guaporé de novo, por uma outra ambição, e depois montei a minha própria loja. Eu não tenho clareza isso hoje, se eu gostaria de ter fotografia, porque também não me vejo em outro lugar, eu não sei o que seria de mim. Porque eu, desde os 14, 15, estou envolvido com fotografia, indiretamente ou diretamente. Então, eu não me vejo fora disso. Eu consigo sonhar algumas coisas, mas que eu não fiz nada disso lá atrás. Então, única e exclusivamente, eu vivi da fotografia e da filmagem. Eu nunca tive outra renda, a não ser essa. E aí isso também, às vezes, é que nem uma cachaça. Tu tenta sair, mas tu consegue? Eu já tentei fazer essa transição e não consegui. Isso lá na pandemia, eu falei, chega.
comecei a vender alguns equipamentos que eu tinha, mas começou a surgir demanda de fotografia, na época mais fotografia, e eu digo, fiquei de novo. E agora também eu tenho outras propostas para montar um estúdio em Guaporé, para fazer alguma coisa nesse sentido lá, voltado mais a formaturas também, mas não sei se eu vou, tá? Porque a minha vida está muito boa aqui em Serafina, né? Estou com a família, tenho 2 filhos, então estar em casa todo dia é bom, né? Ver tua filha crescer também, poder almoçar em casa, que isso eu não conseguia. Então essas coisas é legal porque é o círculo da família. Isso é importante para a criança, é importante para a mulher, para os filhos, é importante que o pai esteja em casa também e participando. No meu primeiro filho, eu vivia trabalhando, eu só tinha o domingo e às vezes nem o domingo para ficar em casa com ele. Então era mais de noite e o tempo foi passando e eu acho que não aproveitei tanto. E agora eu consigo aproveitar com a Mariana, que é a menorzinha, que tem 8 anos, eu consigo ser mais prestativo, mais presente, né? Então, tem toda essa parte também que quem trabalha com fotografia e filmagem vai ter que deixar de lado muita coisa. Eu, todos os sábados, agora não todos, mas antigamente, todos os sábados, a gente tinha compromisso. Todos os sábados. Então, a gente estava envolvido. Ou era a primeira comunhão, ou era a crise, era casamento, 15 anos. O envolvimento era muito grande. Hoje, até pela demanda de profissionais que tem, você acaba tendo alguns sábados de folga. E isso, eu não me preocupo quanto a isso, porque eu tenho tempo de ficar com a minha família. E isso é legal para a minha filha, porque ela tem a presença do pai também e que precisa, né? O pai tem que estar presente junto, até para o desenvolvimento da criança. Tem que estar próximo. Santinho, hoje, quem quiser te conhecer, né, entrar em contato contigo, né, conversar, quem tiver algum evento que gostaria de fazer, casamento, formatura, enfim, o que for, né, tu faz qualquer filmagem da área de precisou, tá aí. Sim. Desde velório a casamento. Isso. A gente faz, já fiz velório. Já fez velório? Já fotografei velório para 0 Hora, para os meios de comunicação. Isso, já fiz. Então, isso, tu sabe que isso eu ainda nunca trabalhei nisso ainda. A primeira vez que eu fiz um velório, eu nunca vou esquecer. Eu não sabia muita coisa, cheguei no velório, peguei aquele flash Metz, disparava uma luz que tá louco. Primeira foto, tchalap, misericórdia. Esqueceram que tinha o rapaz que estava sendo velado lá, todo mundo olhando para mim. Eu digo, meu Deus do céu, que fiasqueira. E depois a gente vai aprendendo que não se usa luz, né? Você vai lá, fotografa com um ISO mais alto, abertura que possa iluminar bem e para você ter aquele registro que ela não precisa ser uma foto excelente, ela tem que ser uma foto que você possa mostrar, né? Então, essas coisas também já aconteceram comigo. Usou um flash no velório. Um flashzinho. Nossa Senhora. Aquilo lá foi de iluminar todo mundo. Quase eu ressuscitei o rapazinho. Mas, enfim, brincadeiras à parte, hoje eu tenho lá no Instagram Santinho Foto e Filmagem, né? E também pelo telefone, pelo WhatsApp, né? 549-8449-5342. Só me chamar lá que a gente está sempre atendendo. E tu hoje atua, né? Não tem área específica, né? Não, eu não tenho área específica. Ou tu tem alguma área mais... Não, eu não tenho área específica, porque depende muito do que o cliente quer, eu consigo fazer todo o serviço, filmagem, foto, tudo. E se o cliente quiser só filmagem, eu faço só a filmagem também, não me preocupo. Faço só a filmagem de casamento, 15 anos, do que for, faço só a filmagem. E se quiser foto, também só foto? Só foto, faço só foto, já aconteceu também várias vezes. Então, a gente faz o que o cliente está pedindo aí. O orçamento já vem quando as pessoas pedem, quero só a filmagem. Sem problema nenhum, vou lá. Que às vezes as pessoas acham, eu contrato porque eu tenho um conhecido meu que vai fazer a filmagem. Que eu quero aquele cidadão para fazer filmagem. Mas aí não tem um fotógrafo, que o pessoal normalmente talvez só faz filmagem e aí chega, mas aí contratar um fotógrafo fica estranho, né? Só um fotógrafo. Não fica estranho. Se uma pessoa quis contratar uma pessoa para filmagem, contrata quem quer, não tem problema, né? Ou até, se você quiser contratar alguém para fotos, porque às vezes tem aquelas pessoas que se identificam melhor com uma pessoa por um motivo ou outro,
e aí querem aquela pessoa justamente para isso, ok. Principalmente na fotografia, normalmente o cliente se identifica mais com um tipo de fotografia, com um tipo de perfil de fotógrafo, e que aquela fotografia ela acha mais legal e nos contata para fazer a filmagem. Não sem problema nenhum, a gente faz a filmagem. O que precisar. O que precisar, estamos aí. Santim, gostaria de te agradecer por estar aqui, compartilhando um pouquinho da tua trajetória, um pouquinho da tua história e também esse grande profissional que tu é, que tu atua não só aqui na região, mas quem precisar em qualquer canto, né? Tu está aí sempre pronto para fazer o melhor trabalho possível. Então, gostaria de te agradecer por dedicar um pouco do teu tempo, estar aqui compartilhando um pouco da tua história, da tua trajetória. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e desejo sucesso à Sala 203 também, que vem se consolidando muito bem aí nas redes sociais aí. Agradeço pela oportunidade. Obrigado, Thales. Eu vou encerrando o Sala 203 por aqui. Muito obrigado pela audiência. Amanhã tem mais. Fique ligado e acompanhe a nossa programação. Te inscreve lá no nosso YouTube, também nos nossos canais, no Facebook, Instagram, gauchinho.com oficial, e acompanhe também na nossa web TV. Baixe o nosso aplicativo lá do gauchinho.com. Muito obrigado pela audiência. Até mais. Tchau, tchau. 2025 apenas começou e nós, aqui da Uralunic Serafina, já estamos preparados para lhe entregar o melhor tratamento odontológico da cidade. Aqui você faz todos os exames necessários para um diagnóstico correto e preciso do seu caso, facilitando assim o seu tratamento. Estamos preparados e apostos para lhe dar a melhor experiência no seu atendimento. Então, entre em contato agora mesmo e agende a sua avaliação. É simples, rápido e fácil e pode mudar a sua vida. Em Serafina Correia e região e sofre com dores na coluna, ciático, dores musculares ou nas articulações, precisa conhecer o Instituto Coluna Vertebral. Faremos uma avaliação criteriosa para o seu caso, utilizando os melhores tratamentos na área da quiropraxia e fisioterapia, para que você tenha menos dores, mais saúde e qualidade de vida. Siga a nossa página no Instagram, clique no link da bio e nos chame pelo WhatsApp.